E nesse desenho, o inglês é essencial aqui em Eu Portugal? já ia perguntar. O inglês. sim. Fala do temido inglês. Ai. O inglês eu acho que, assim, para mim hoje é fundamental, tá, para trabalhar aqui em Portugal. É muito difícil conseguir uma posição aqui sem inglês. Entretanto, em Portugal ainda é possível conseguir algumas posições, você consegue encontrar algumas posições que não exigem inglês. Mas um ponto importante sobre inglês, você não precisa ser fluente, cara. Tá? Essa é a grande questão. O brasileiro tem essa coisa de, mas eu não sou fluente. Você não precisa ser fluente para trabalhar na maioria das áreas. Você tem que ter uma capacidade de comunicação ok, e tá tudo bem, tá? Mas você não precisa ser fluente. Então, dentro do teu plano, se você tivesse aí no Brasil agora, querendo vir para a Europa, eu colocaria de 6 meses a 1 ano. Porque assim, em primeiro lugar, o plano de mudança nunca vai ser menor do que 1 ano, tá? Se ele for, você vai pular alguma etapa. Mas ele normalmente é de 6 meses a 1 ano. Então, dentro desse plano de mudança, coloca aí estudar uma língua que em 6 meses a 1 ano você vai conseguir se comunicar bem, você vai conseguir trabalhar ali no dia a dia e você já vai conseguir ocupar a maioria das oportunidades, a grande parte das oportunidades. E não só em Portugal, tá? No resto da Europa inteira. Se você for para a Espanha, é a mesma coisa. Você vai ter um inglês meia boca e você vai conseguir trabalhar, tá? No dia a dia. Você não precisa ser fluente, não sei o que lá. Tá? Agora, talvez se for para o UK, talvez para a Inglaterra, você precisa ser um pouquinho Irlanda. Agora, Holanda, Alemanha, não precisa ser tão fluente assim, sabe? As empresas, elas entendem ali que você tem outra língua nativa e tudo mais. Agora, quanto melhor o seu nível de inglês, né? Maior a sua capacidade de conseguir oportunidade com cargos melhores. Agora, não precisa terminar o teu plano de mudança. Eu não falo inglês, então não vou mais. Não. Há áreas que ainda contratam devido à escassez, principalmente de mão de obra. Por exemplo, essa semana, uma empresa me veio, fiz até uma postagem lá no LinkedIn, a empresa falou assim, Will, queremos contratar desenvolvedores Javas sem inglês. Desenvolvedores de? Javas, é uma tecnologia. Javas, ok. Eu falei assim, ok, mas como assim, não precisa de inglês, nós vamos pagar o curso de inglês para eles. Olha, assim, nós queremos trazer os brasileiros para cá, nós não temos ninguém e queremos pagar o curso de inglês para eles. Então, a escassez de mão de obra também faz muito isso, tá? Mas o inglês também é uma questão importante, que é, cara, não minta. Se você tem um inglês ali muito fraco, não mente porque tu vai se dar mal. Fala. Nível de inglês, ABCDE, a pessoa... inglês intermediário, aí a pessoa não consegue falar nada. A gente também coloca o básico, né? E também não tente, assim, enganar muito durante o processo de seleção ali, tá? Eu tive um aluno, claro que eu não vou falar o nome dele aqui, mas ele fez um processo, foi até aprovado, com o inglês ali arranhando legal, e alocaram ele num projeto lá na Inglaterra. Cara, ele não conseguiu ficar uma semana no projeto, tá? Ele não aguentou. Ele não conseguia se comunicar, ele não conseguia desenvolver o dia a dia dele lá. E ele acabou saindo, depois ele conseguiu uma outra oportunidade, já está em Portugal, inclusive, mas conseguiu uma outra oportunidade aqui em Portugal, sem precisar ser tão fluente assim. Então, não adianta mentir, tá? Não adianta você colocar lá no currículo que você é fluente, não sei o quê, porque vão te pegar na entrevista. Não tem jeito, aí você só vai queimar um cartucho. É muito melhor você falar, cara, não tenho inglês tão bom, tô disposto a aprender e quero melhorar, tô procurando melhorar, que aí vai ser muito melhor lá durante o teu processo seletivo. Sobre o inglês, só queria pontuar algo bem interessante, que muita gente que está no Brasil não tem essa percepção, uma grande surpresa para a maioria dos brasileiros quando se mudam para Portugal, é que a população portuguesa fala inglês fluente. Desde o empregado de mesa, garçom, até o Uber, até o empresário. As pessoas aqui falam inglês diferentemente na Espanha, Itália, que tem algumas pessoas que falam e tal, mas aqui em Portugal eu não tinha essa percepção antes de chegar aqui. É muito comum as pessoas falarem inglês. Então, assim, para além desse campo profissional, existe também o dia a dia. Aqui é muito natural você chegar num restaurante e o empregado de mesa não falar português. Então, é uma realidade que a gente descobre quando a gente se muda para cá. Pouca gente sabe, mas se você for olhar o ranking de países de fluência, que falam a língua inglesa, que não é nativo inglês, Portugal é o 7º país do mundo que as pessoas mais falam inglês que não é nativo.
Então, assim, Portugal está na frente de países que ninguém imagina, como, por exemplo, sei lá, Espanha, França. Portugal, o pessoal fala mais inglês do que na França. E ninguém imagina isso, né? Ah, não, o francês, cara, não, eles não falam inglês. Na Espanha, ninguém fala inglês. Então, assim, é muito importante a gente ter essa visão, sim, porque no dia a dia vai fazer diferença o fato de você saber inglês aqui, etc, etc. Mas esse mindset de, olha, Portugal, o pessoal fala inglês. Por exemplo, se vocês que estiverem aqui em Portugal, brasileiros, vão estranhar. Vocês às vezes vêem uma propaganda na TV em que o cara fala inglês, pô. É verdade. Você vai ligar o YouTube... Os filmes aqui, né? Vocês já notaram? Você vai ligar o YouTube... Nem colocam o filme dublado. Você liga o YouTube e passa uma propaganda em inglês. Eles são muito bons Acontece nisso. de forma muito natural, né? Então, isso é uma questão importante, sim. Eu achei muito interessante, sabe? Foi uma coisa que me chocou muito. Eu acho que a percepção do brasileiro em relação a Portugal, a gente não pensa nisso, né?